Olá, povo de Deus, domingo, 15 de janeiro de 2023, segundo domingo, tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 49, 3, 5, 6, 1 Coríntios 1, 1, 3 e João 1, 29, 34. O Senhor me diz: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é minha glória. Disse ele: não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. É claro que há uma descrição da própria vocação da parte do segundo Isaías, profeta do tempo do exílio da Babilônia, de maneira retrospectiva. Diante de sua missão junto aos exilados, ele se vê como chamado desde o ventre de sua mãe para tal incumbência. Isaías entende sua missão como daquele chamado por Deus para unificar Israel e fazer deste povo luz das nações. Como nosso texto de hoje faz parte do segundo cântico do servo de Javé, percebe-se de forma bem explícita que esse servo é Israel. Então, temos, por uma perspectiva, a descrição da vocação do profeta, por outra, a vocação de todo o povo de Israel. Relendo esse trecho de hoje à luz de Jesus Cristo, percebe-se que em Jesus tal profecia se concretiza, pois será ele a luz do mundo, e o Pai será glorificado nele, porque ele veio para fazer a vontade do Pai. 1 Coríntios 1, de 1 a 3. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo ressalta outra dimensão da vocação: chamados a ser santos. De fato, todos somos chamados a ser santos. Este é o nosso horizonte. Temos hoje os 3 primeiros versículos da primeira carta de Paulo aos cristãos de Corinto, que será o livro destacado nos próximos 6 domingos de nossa liturgia. Os cristãos de Corinto receberam com entusiasmo o anúncio da Boa Nova. Bem diferente dos habitantes de Atenas, de onde Paulo vinha após uma missão não muito bem sucedida. Paulo ficou por lá cerca de 18 meses, nos anos 50 a 52, e começou a trabalhar em casa de Priscila e Áquila, um casal de judeu-cristãos. No sábado, usava da palavra na sinagoga, e com a chegada a Corinto de Silvano e Timóteo, Paulo consagrou-se inteiramente ao anúncio do Evangelho, mas não tardou a entrar em conflito com os judeus e foi expulso da sinagoga. Como resultado da pregação de Paulo, nasceu a comunidade cristã de Corinto. A maior parte dos membros da comunidade eram de origem grega, embora em geral de condição humilde, mas também havia cristãos de origem hebraica. Tratava-se de uma comunidade forte e vigorosa, mas que mergulhava suas raízes em terreno adverso. Na comunidade de Corinto, vemos as dificuldades da fé cristã em inserir-se num ambiente hostil marcado por uma cultura pagã e por um conjunto de valores que estão em profunda contradição com a pureza da mensagem evangélica. Nesse contexto, o apóstolo afirma com força:
que os santificados em Cristo Jesus foram de fato chamados para essa santidade. João 1, de 29 a 34, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim veio um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Nosso texto, tirado do quarto evangelho de hoje, faz parte da parte introdutória do evangelho e nos ajuda a dar a resposta fundamental de todo o evangelho. Quem é Jesus? Lemos na primeira leitura parte do segundo cântico do servo de Javé, ou servo sofredor. E quando João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, ele se reporta ao quarto cântico, onde o profeta Isaías afirma que o servo, como cordeiro, será levado ao matadouro ou como ovelha diante do tosqueador. Procurando a resposta à pergunta quem é Jesus, temos uma primeira indicação. Ele é o servo de Javé, que por meio do sofrimento salvará a humanidade. Uma segunda questão que nos intriga é a missão do Cordeiro de Deus na ótica de João: tirar o pecado do mundo. Lembro-me de um padre amigo que na hora da missa trocava o verbo tirar por vencer. Ele dizia: o pecado no mundo segue, mas com Jesus nós o vencemos. Bem, entra em jogo o que entendemos por pecado. Há desde quem afirma que tudo é pecado, até quem diga que nada é pecado. Ainda temos que todo pecado será perdoado, menos aquele que cometemos contra o Espírito Santo. Por todas as indicações, podemos perceber que o pecado é a atitude de quem se torna ególatra, isto é, coloca-se a si mesmo no lugar de Deus. Fecha-se à ação do Espírito, não abre possibilidade para comunhão com Deus, com os irmãos e com a natureza. Deus nos deixou, por meio de Jesus, inúmeras janelas e portas abertas para a nossa salvação. Mas há sempre o risco de ver todas essas possibilidades fechadas, porque nos fechamos em nós mesmos. Porém, o testemunho de João Batista começa com a definição de Jesus como Cordeiro de Deus. E na nossa perícope de hoje termina dizendo: este é o Filho de Deus. Se o batismo de João, que era com água, apontava para a necessidade de vencer todo o pecado do mundo, com a conversão, a metanoia, a mudança radical de vida, o batismo de Jesus era com o Espírito Santo. Este sempre acompanhou a obra criadora do Pai e esteve presente em toda a missão libertadora do Filho. Por isso, no Espírito, a missão de Jesus podia ser entendida como o caminho, a verdade e a vida. Caminho para todos os que fazem sua travessia na história, amando seus irmãos e construindo um mundo restaurado, a exemplo do paraíso perdido. Verdade, porque onde está o Espírito Santo não existe mentira, falsidade. Este é um critério para se discernir a presença do Espírito. Ele está onde há verdade cristalina, transparente em todas as circunstâncias.
Vida porque o próprio Jesus disse que veio para que todos tivessem vida e a tivessem em abundância. Nossa liturgia deste domingo, que é o segundo do tempo comum, nos recorda que para fazer o bem fomos chamados, a exemplo do profeta, desde o ventre de nossa mãe. Como o apóstolo nos lembra, fomos chamados a ser santos. E como João Batista, convocados a preparar o caminho do Senhor. Por onde andarmos, vamos fazer a luz de Cristo brilhar. Como caminho, como verdade e como vida para todos. Um beijo no seu coração.